Change his face. Be happy. Enjoy it. Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, podcast número 5 da temporada regular do podcast Dentro do Garrafão. Aqui a gente fala sobre tudo que está acontecendo de melhor na semana da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti. E aí, Matheus, tranquilidade? Tranquilidade. Semana 5 da NBA, semana que a gente vai falar aqui é do que aconteceu entre o dia 22 de novembro até dia 28 de novembro, que foi ontem, que hoje, obviamente, a gente tá gravando, ainda não aconteceram os jogos, que são só mais tarde. Isso. Essa foi uma semana bem animada na NBA, a gente só não teve jogo na quinta-feira, porque lá nos Estados Unidos é dia de ação de graças, né, Thanksgiving, e não tem jogos da NBA. Mas, mesmo assim, foi uma semana recheada de jogos, recheada de jogadores voltando, jogadores machucados, infelizmente, times jogando muito bem, o time jogando muito mal. Então vamos ver aí o que mais chamou nossa atenção. Assim. Westbrook exploding past two defenders to score baseline. I'll tell you, that was lightning fast. Teve a volta do Westbrook, né? Que finalmente tá voltando aí pra ajudar esse Oklahoma, que tá muito mal. Muito mal mesmo. Mesmo com o Ibaka fazendo milagre, o Red Jackson jogando muito até, que ele sempre joga bem quando o Westbrook sai ou o Kevin Durant, mas tá dando conta não. Mas agora com a volta do Westbrook vão acertar as coisas. O Westbrook até voltou mais cedo do que a gente esperava. Eu esperava até que fosse durar um pouco mais aí, ele fosse se recuperar com mais calma. Mas voltou ontem com proteção na mão pra jogar, porque ele tinha fraturado a mão, né? E eu acho que foi meio naquilo de, cara, Sim. A gente tá desesperado, vai acabar que a gente não vai conseguir nem se recuperar depois e voltar pra playoff, do jeito que tá. Então, no desespero, foram lá, o Westbrook, dá pra jogar? Dá pra jogar. Então, bota ele pra jogar, porque senão ia ficar realmente difícil. Já tá difícil, né? Eles já estão bem atrás do resto do pelotão de frente aí da Conferência Oeste, né? Estão em 12º, 13º. Vai ter que fazer uma reviravolta aí grande nesse... Muito grande, porque eles estão 7 jogos atrás do oitavo. 7 jogos atrás de igualar em 50%. Nossa. Que ainda não seria o suficiente. Nem pra chegar no oitavo, que ainda estaria ali entre o 10º e o 11º. Acho que ele voltando, o Durant voltando, eles vão fazer sequência de vitória, porque sabe que vai precisar muito de vitória, eles vão querer comer a bola. Vamos ver se vai conseguir subir, né? Porque eu acho que vão ele ficar agora pro finalzinho da conferência, né? Mesmo voltando, vão pegar ali a 7ª ou 6ª posição na conferência, talvez. Isso. Porque não é porque o Westbrook voltou, o Durant voltou, que o time, né, vai ganhar 100% agora. Não vai. Vai ganhar algo de 70%, vamos dizer, com eles. Tomara que seja necessário pra... Eu acho que se ganharem 70% vai ser o suficiente, mas se ganhar 50 e pouquinhos por cento, não dá não. Dá não. Bem, e aí vai ficar aquela briga de quem tá lá em cima, quem não vai querer pegar o Oklahoma City no primeiro round das playoffs, né? Tem esse problema. Continuando aqui falando do Westbrook, ele jogou 23 minutos. Normalmente quando o cara se machuca, ele volta devagar, mas ele não teve essa história, não. Não. Fez 32 pontos, 8 assistências, 7 rebotes. Cara, em 23 minutos. É absurdo isso. Ele joga o jogo inteiro e faz 100, então. Jogou pra cacete. Ele saiu cedo, até porque eles já estavam ganhando de 30 pontos, faltando 4 minutos pra acabar o terceiro quarto. E aí, ele tá voltando de machucado, eles já estão ganhando de 30. Bota ele pra sentar, descansar. O cara já fez absurdos aí. E ele é o primeiro jogador da história da NBA, desde a época que começaram a contar isso, né? Da época de 1954. Ele é o primeiro jogador com 32 pontos, 8 assistências em 24 ou menos minutos, né? Eles gostam de criar essas estatísticas. Estatística é fácil de fazer essas estatísticas, né? É o primeiro. Tem tanta parada, você vai diminuindo, né? Bem, ele volta e felizmente o DeMar DeRozan, né, se machucou. Ali mais na região do pubis, ali meio na virilha, sei lá, mais em cima. Ele tava indo pra uma cesta e no meio ele já caiu no chão. Parece que ele já tava caindo, sentiu quando tava andando, né? Porque ele parece que caiu por causa da dor, né, no caso. Foi nesse jogo de ontem contra o Dallas. A gente não sabe exatamente o que é, mas ali pela região parece virilha, não sei. E a gente não sabe quando que ele vai voltar, né? Ainda não foi informado qual a gravidade da
contusão dele, que aí não dá pra saber ainda quando vai voltar. Mas se o Raptors não informar isso hoje, talvez até segunda-feira eles devem dizer, né? Porque já tá confirmado que ele não vai jogar, né? Ele não voltou nem pro jogo. Mas o Raptors joga hoje? Toronto, acho que não. Não, né? Não. Então, eu acho que ele só joga um domingo. Domingo, ó. Domingo ele joga contra o Lakers. Ele deve descansar esses dias aí. Bota pra descansar, velho. O Toronto não precisa do DeRozan pra ganhar do Lakers. Não. Lakers ontem tava ganhando bem, perdeu pro Memphis, né? Não, pro Minnesota. Pro Minnesota. Se fosse pro Memphis, perder de 1 ponto tá ótimo. Os 2 piores times do Oeste, né? O Minnesota e o Los Angeles. O Zach LaVine, jogando nesse jogo, jogou muito bem. No Minnesota, os calores, o Wiggins e o LaVine jogaram pra cacete. Os dois tiveram os 2 melhores jogos de calouros essa semana, em questão de ponto. O Andrew Wiggins fez 29 pontos contra o Sacramento no domingo passado, e o Zach LaVine ontem fez 28 pontos em cima do Kobe e liderou o Minnesota pra vitória sobre o Lakers. E o Kobe teve a chance de ganhar o jogo, né, no finalzinho, e errou a sexta. Fica tudo em cima dele, então... Porque é aquilo, todo jogo é bola no Kobe. Tem inclusive, vamos segurar pra não falar demais do Lakers, porque a gente sempre fala pra caralho do Lakers. Mas o Kobe no outro jogo, eu não vou lembrar quando foi. Também eles tiveram a oportunidade, o último lance, pra arremessar. Ele perdeu a bola, não foi? Não, ele ficou sozinho com a bola. Ele tinha, inclusive, ele podia ter passado a bola pro Nick Young, tava no topo sozinho pra uma bola de 3 livre. Ele arremessou do mesmo jeito e depois saiu numa gravação dele falando pro resto do time que nada disso, bola pra mim, todo mundo sai da minha frente, entendeu? Complicado, né? Tá meio complicada a situação lá, hein? Tá faltando um pouco de química aí, um pouco de confiança do Kobe nos outros jogadores, sabe? Isso, exatamente. E dos outros jogadores respeitarem ele como líder, porque você respeita um cara que não te respeita, sabe? O cara que tá arremessando 28 vezes no jogo, 30 bolas no jogo, o resto do time ninguém não arremessa. tem como respeitar um cara que tá fazendo isso, sabe? Ao invés de tá passando a bola, tá querendo fazer os jogadores que estão do lado dele jogar melhor. Parece meio, sei lá, cara, pra mim, sinceramente, nem parece o Kobe, sabe? Eu lembro do Kobe dando entrevista no passado, falando que, cara, começa o jogo, ele não tá nem preocupado em fazer ponto, ele tá preocupado em colocar os companheiros dele dentro do jogo, sabe? Do pessoal que tá jogando com ele se sentir participante daquele jogo. E depois, no momento que ele sente que é o necessário, ele toma conta do jogo, sabe? Acho que ele tá se achando necessário. Mas agora... Mas ele não tá dando nenhuma oportunidade tão grande assim pros outros caras jogarem. Nos últimos jogos, depois que o Nick Young voltou, que ele deu uma maneirada. Ele começou a arremessar menos. Arremessou 16 num jogo, 18 no jogo. Acho que ontem ele arremessou 18 também. Mas antes, teve um jogo aí que ele arremessou 14 bolas no primeiro quarto. Então. Se arremessa 14 bolas no primeiro quarto, se eu tô no mesmo time que ele, eu falo, foda-se, agora não vou jogar mais, não vou defender mais, não vou fazer mais nada, porque isso tá uma palhaçada, sabe? Bem, continuando falando dos calouros, o Zach LaVine, se não me engano, ele acertou acho que 14 lances, 2 de 2. Ele só errou 2 bolas no jogo. Não, ele arremessou 14 bolas e acertou 11. Isso. O cara, acertou quase tudo. 28 pontos em 14 arremessos, cara. E o nosso Superman, como é que tá? Tá parado, né? E a gente não sabe nem direito porquê, assim. Ele perdeu os últimos 4 jogos do Houston. Não tem previsão pra voltar. Não sabe direito ainda o que ele tem. Ele perdeu o primeiro jogo que ele perdeu. Falaram, ele tá com uma dorzinha, tá com não sei o que. É dúvida pro jogo de hoje, não jogou. Aí, talvez ele volte no outro jogo, tá? Não voltou. E ficou sem voltar ainda. Então, ele inclusive teve falta pra caramba. Um julgamento aí que teve dele ter batido no filho dele. Um cinto de ter uma parada dessa. Aí tem algumas pessoas falando que talvez seja uma maneira da liga punir ele, mas meio que acobertar o que tá rolando, sei lá. Enfim, eu acho besteira isso. Acho que não tem nada a ver, mas talvez seja o Howard só dando uma segurada, sabe? Porque ele já se contundiu algumas vezes nos outros anos. No último ano dele com o Orlando, né? E no ano que ele tava com o Lakers, ele jogou ferrado, né? Com as costas ferradas. Então, acho que é só dando uma parada. O time tá indo muito bem. Ele e o Harden estão jogando muito. Dwight Harden, né? Ou James Howard. Não, Harden não tem nem como. E o time tá até jogando bem sem o Howard. Não é a mesma coisa, né? Mas não tá tão mal. E teve o quarto na conferência. Tá bem pra caramba. Teve um jogo que o Howard estava no banco e acho que foi o Monte Unas. Foi isso, ele mesmo. Ele foi tentar dar uma enterrada estilo Howard, ele tomou um toco do Howard. Filmou o Howard rindo pra cacete dele.
Foi. Muito engraçado, cara. Bem, e falando do Houston, então, nesse momento, né, no dia 29, quando a gente tá gravando aqui, pra você que tá ouvindo no futuro, são 7 times que têm mais do que 70% de aproveitamento na liga, o que é um número muito alto, né, altíssimo, inclusive. Sendo 3 desses times com mais de 80%. Desses times são o Memphis, que é o melhor time da NBA atualmente, na Conferência Oeste, né? Na Conferência Oeste também tem o Golden State Warriors, Portland Trail Blazers, Houston Rockets, San Antonio Spurs e Dallas, com mais de 70% de aproveitamento. E no Leste, somente o Toronto. O Oeste, né, fraco, a conferência deles é fraca. Pô. Dá pra ver que é fraco. 70%, caramba. Você não anotou quem fez 80%? Foi o Memphis, o Golden Toronto. State Warriors e o Toronto, são os 3 times com mais de 80%. Uns Inclusive, 3. o Memphis tem 87%. Pô, bizarro. Cara. E o Golden State 86%. Acho que eles já fizeram o quê? Uns 14, 15 jogos ou mais? Foram 16 jogos, 14 16. vitórias e 2 derrotas. Então. E o Golden State tem 15 jogos, né? Um a menos, e tem 13 vitórias e 2 derrotas. Cara, são 2 times, o Memphis e o Golden State, são times que estão absurdamente bem, mas também o Portland, o Houston, o San Antonio, o Dallas e o Toronto são times que estão surpreendendo todos, inclusive até o San Antonio. Eu acho que todos estão surpreendendo pela superioridade que eles estão mostrando para os outros times da liga. Realmente. Sim, Estão passando o carro mesmo na galera. Não, e não é vitória suada. Tem uns aí que, igual com o Golden State, ganha de 30 pontos, 40 quase. O Golden State tá com Tá com um ataque destruindo. E uma defesa absurda também. Se eu não me engano, eles ainda são a melhor defesa da liga. Isso. O Memphis logo atrás. Tá demais o time. Vou até conferir isso. São a melhor defesa. O Memphis caiu pra quarto. Então o Golden State é a melhor defesa, o Memphis é a quarta. Houston continua sendo a segunda, como a gente falou da última vez. E o San Antonio subiu aí pra terceira. Pra terceira. Tá. A gente não pode falar mais que é início de temporada, né, Matheus? Mas não pode? Isso que eu não sei. Essa era a discussão que eu queria trazer pra cá. Porque alguns times jogaram 13, outros jogaram 18 jogos. E aí que tá. Quantos jogos um time precisa jogar até que esse argumento de que ainda o início da temporada não vale mais, sabe? Quantos jogos a gente precisa ver de um time, por exemplo, do Cavaliers, até que a gente fale que o Cavaliers realmente tá mal. Eles jogaram 14, até agora ganharam 7, perderam 7. Mas a gente ainda dá essa desculpa, né? Ainda é o início da temporada. Em que momento a gente não pode mais falar isso? Assim, tem time aí que já tá fazendo quase 20% já da liga. Que, são 82, já tem quase 20. Você não acha que, sei lá, tem ainda um problema de química que pode rolar? Por exemplo, eu acho que o Orlando só jogou 13 jogos. Então não é muito cedo pra falar do que vai ser o Orlando? Ou para o Cavaliers, que fez 14 jogos? A liga tem o quê? 2 meses já? Não, tem 1 mês, cara. Tem 1 mês e 2 dias. Então, eu acho que meio de dezembro já pode falar que o negócio é pra estar mais sério, assim. Estamos realmente na temporada. Porque no mês de dezembro eles já vão ter uns quase 30 jogos. Então, eu acho que 30 é a base. É, sabe? O ideal, né? 30 é o momento que você pode realmente olhar pro time e ter uma ideia do que vai ser o resto da temporada pra aquela equipe. Sabe? Já deu tempo pra ter a química melhorar, então já deu tempo do Bulls acertar melhor a defesa, que deu uma caída de produção do que foi ano passado. Já deu tempo pro Cavaliers ajeitar ali a química deles e ver, vamos ver como é que vai funcionar esse ataque, quem vai receber bola quando. Até porque, por exemplo, o Kevin Love falou durante essa semana, o final de semana passado, que ele ainda não tinha encontrado o lugar dele naquele jogo ofensivo do Cleveland. Então, com 30 jogos, eu acho que tem que ter encontrado. Senão, aí a gente fala, tem um problema. Acho que 25 jogos dá pra começar a ter uma noção boa. 30, pra mim, é o momento mais definitivo, assim. 40 já é meio da temporada. 40 é o meio da temporada, né? Aí, se alguém não se deu até lá, aí é porque não vai se dar bem. Isso aí. Essa é a margem aí, de 30 pra frente. Por enquanto, ainda dá pra falar que o Cleveland... Calma aí, né? Até porque o Cleveland tá com 7 vitórias e 7 derrotas. E lembrando aqui, novamente, o Miami, quando montou o Big Three, também começou com 9 vitórias e 8 derrotas. Então tá muito próximo do que o Cleveland tá agora. E aí eles foram pra final, né? Da NBA.
E só não ganharam, perderam pro Dallas, mas chegaram na final. Perderam pro Dallas porque o Nowitzki senhor Nowitzki abusou, né? Porque era a única chance que ele ia ter. Ele atropelou, aquele ano o Dallas atropelou a Conferência Oeste inteira. Inclusive fizeram 4-0 no Lakers. E aí depois pegaram o Miami na final e também passaram bem. Isso aí. Bem, então, e um outro time que tem um começo mal aí, a gente falou de alguns começos mal, é o New York Knicks. Paty, o que tá acontecendo no Madison Square Garden? Esse time aí do Knicks tá complicado, né? Tem gente que acredita que pode disputar as últimas vagas no leste do playoff. Eu acho que acreditava, né? Porque do jeito que tá complicado. Tem 4 vitórias e 13 derrotas. Tudo bem, é aquilo. A gente tá falando do leste. Como a gente tá falando do Oklahoma City Thunder no oeste, com um recorde parecido, já começou a ficar difícil. Agora pro Knicks... Mais difícil ainda. Não, pelo contrário, muito mais fácil. Tá, sim. No leste é muito mais fácil. Né? Porque, por exemplo, o Indiana... Tá em oitavo na Conferência Leste agora e tem recorde negativo, sabe? Sim. Tem 3 vitórias a mais do que o Knicks. Mas eu não vejo o Knicks ganhando muito, não. Não, também não. Eu acho que tá feio. O Knicks como tá agora tá muito feio. Tá feio de ver jogar. Os jogadores, a maioria não tá jogando bem. Aquele sistema de triangulação milagroso que o Phil Jackson e o Derek Fisher iam implantar no Knicks, ia fazer o Knicks voltar pra playoff. Não rolou, né? Pelo menos não até agora. Teve um dia que eu tava, um dos jogos aí passados do Knicks, eu acho que no terceiro quarto, se eu não me engano, ou no último quarto, acho que só o Carmelo tinha mais de 10 pontos no jogo. E o Carmelo ele não saiu jogou machucado. Ontem, né? Ele tinha saído machucado nesse jogo. Uhum. Bizarro, cara. Ele não jogou ontem e o Knicks teve dificuldade pra fazer ponto. Muita dificuldade pra fazer ponto, inclusive. Terminaram com 78 pontos só. Então, pouquíssimo. Bem, eles estão no top 10 das piores ataques na liga, como também tem a terceira pior defesa. São na frente de Lakers, né, que a gente já falou, e do Minnesota. São 2 times que realmente não têm jogadores defensivos, né? Não, só ataca. Só ataca. E ataca mal de vez em quando. Você vê o Minnesota, Ted Young não defende, só ataca. Pekovic não defende, só ataca. Kevin Martin, o Brewer. Wiggins. Não, o Wiggins até é o cara que talvez se torne um jogador defensivo bom no time, né? É o único, Bennett. assim. Bennett talvez também o Bennett, é verdade. Mas o Bennett nem tá jogando tanto assim ainda, né? Só um jogo que ele lá fez 20 pontinhos. Só pra enganar. Mas o Bennett tem mostrado realmente avanços bons. E aí o Lakers só tem jogador ofensivo, né? O Lakers não tem um jogador... Talvez, cara, o melhor jogador defensivo do Lakers deve ser o Xavier Henry, tá ligado? E um dia o Kobe foi bom defensivamente. Esse ano... ele tá largando de ver ele, cara. Tá triste de ver. O cara não faz o menor esforço defensivo. Ele... É igual o Harden. Fica tentando pular pra pegar roubo de bola, sabe? Pra tentar pegar ponto fácil. E faz cada besteira de vez em quando. Cara. Complicado. Tá triste de ver o Kobe. A gente fala muito do Lakers aqui porque realmente tá triste de ver o Lakers, cara. É triste, né, cara? Pô. Caramba, a gente pensa no Kobe, acha que o time vai estar lá em cima, mas, né, fazer o quê? Bem, e como a gente falou no episódio 3 lá da nossa pré-temporada, o Knicks teve dificuldade de melhorar seu elenco e a gente já esperava até esse início ruim que tá. Uhum. No entanto, o Amari continua com a mesma baixa produção que ele teve no ano passado. Um joguinho ou outro, ele veio do banco e jogou bem. Até double-double em alguns jogos. Ele joga só 23 minutos, com 12 pontos, pouquíssimo. Uhum. Quando ele jogava no Phoenix, cara, ele era espetacular, né? Ele era um monstro, né? Tanto atleticamente. Até porque aquele time funcionava bem, porque muitos jogadores ali tinham corriam, né? Corriam muito. Leandrinho. O Joe Johnson, o Amari, o próprio Amari. E tudo com o Steve Nash botando... Só orquestrando a coisa. Então, que ele era um timaço. Ele não defende, ele não é um cara mais rápido. Ou ele não se esforça mesmo, né? Vai saber. Eu acho que ele realmente não tem mais o atleticismo pra ser um bom defensor. Ele já tem mais. E ele nunca foi muito grande pra posição dele, sabe? Lembrando que ele é o segundo jogador que mais recebe na liga, só atrás do Kobe, né? Isso que é bizarro, né? Um cara que vem do banco, faz 12 pontos, sei lá, 8 rebotes. Eu acho 7 rebotes. Então. Tem 32 anos e é o cara que mais... O segundo cara que mais recebe
na liga. 32, ele nem é tão velhão assim. Não é, mas realmente, o cara já foi um grande jogador. Inclusive, eu tenho a camisa do Knicks, do Amari, Então. de quando ele foi pra lá. E eu gostava de ver o Amari jogar, só que o físico dele caiu muito nos últimos 3 anos. É a barba dele. É a barba dele. Aquela barba toda falhada, esquisita. E aí o Knicks não tem jogadores grandes que possam defender bem, sabe? Não. Tem o D'Alembert, que, né? Não. O Bargnani, aquele maravilhoso Bargnani ainda tá machucado, ainda não voltou. Aí tem o Amari, pô, tem o Quincy Ace. Mas, cara, isso não é time, sabe? Não é time pra competir. Não. Pô, você tem ideia desse time aí, tem o calouro mais velho da história, que é o Prigioni. É verdade. Ele tem jogado bem até, tem feito seus pontinhos lá no jogo. E o Carmelo tem jogado muito bem nos últimos jogos, apesar dele ter tido uma sequência de jogo pouco eficiente no início da temporada. Ele tem atualmente o segundo maior pé na posição, a gente já falou bastante aqui do pé, número de eficiência, né? Ele só tá atrás do LeBron nessa categoria. Mas como a gente falou nos outros episódios, né? Acho que no episódio extra, tempo extra, que a gente fez na outra semana, a gente falou que na posição de ala na liga é uma das posições mais fracas que tem, né? Apesar de você ter o Carmelo, LeBron e o Kevin Durant, depois disso dá uma caída grande, né? Dá. O Carmelo aí, ele é o principal, porque a bola acaba tudo sobrando na mão dele. Acho que ele é o cara que mais arremessa a bola na NBA. É 1-2, que mais arremessaram até a última vez que eu vi. Eu acho que quem mais arremessou foi o Kobe. Eu acho que se ele não é o segundo, ele tá ali na briga. Estão disputando quem arremessa mais. Esse Shumpert, ele tem até jogado legal, mas, assim, ele é sei lá, esses caras, eles variam muito, não é constante Então, mas ele tava, eu acho que eu concordo mais com isso que você tá falando no ano passado, ele deu uma melhorada boa, eu acho que ele tá mostrando uma grande evolução, tanto que eu falei no último episódio que eu acredito até que ele tá na briga pra Most Improved Player, sabe? O jogador que mais melhorou, evoluiu, né? Mais evoluiu, exatamente, da temporada passada pra essa. Mas ele não é o suficiente pra essa equipe, né? Ele não é o que o Jimmy Butler é pro Bulls agora, sabe? Sim. É engraçado ele do lado do Quincy Ace, porque o Quincy Ace tem o cabelo do Shumpert, só que na barba, tá ligado? Engraçado. Tem uns caras barbudos, nada. Conclusão, assim, pro Madison Square Garden, né? Pro time do Knicks. Eles não poderiam querer que esse ano chegasse mais rápido, né? Que o fim desse ano chegasse mais rápido. Com os contratos que o Bargnani e o Amari têm acabando no final dessa temporada, eles podem começar, pelo menos, a pensar em montar um time que possa competir pro ano que vem ou no futuro, sabe? Mas esse ano, cara, é torcer pra que a coisa não fique feia demais. Vai que eles conseguem alguém no Então, a não ser que venha alguma troca, alguma coisa assim, por exemplo, se eles conseguirem trocar o Bargnani ou o Amari pra um time tipo o 76ers, sabe? Aí eu acho que talvez consigam dar uma melhorada, talvez. Dar uma levantada nesse time. Mas... porque Knicks é time, né, de tradição, né? Mas do jeito que tá complicado. Cara, eu não vejo playoff nem perto, assim. Não, também não. 4-13, aí complica. Só se der uma sequência muito grande de vitória aí. Nem que fique um daqueles times que fica com menos de 50%, mas, sei lá, não acho que vai não. Curry for three. Cole missing the last two as Curry buries a three. Oh, that's pretty. He was running back before the ball went in. Wow. Curry uses the screen by Green to drill a three. Steph Curry delivers another triple. Wow. Curry unloads a three and hits it from his hip. Rhythm off the pass. Oh, my. Oh, what a shot. Oh, he's incredible. Cole, did you see the post shot wiggle for Curry? 8 triples for Curry in 11 tries. Pat, e o monstro da semana? Aquele jogador que, arrebentou durante os jogos da semana entre o dia 22 e 28 de novembro. Esse jogador, ele, essa semana, fez 40 pontos no jogo, 27 de média em 4 jogos, 6 assistências, 5 rebotes, 1 roubo de bola. Esse jogador foi o Stephen Curry do Golden State Warriors. E arremessando 48% de 3 pontos, cara. Foi bizarro. Cara, tá absurdo. E assim, e o pior, cara, foi até difícil decidir que o Stephen Curry seria o monstro da semana, né? Porque outros dois jogadores que também jogaram para a caceta, que se fosse em outra semana, talvez na semana passada, eles teriam sido o monstro da semana.
foi o Marc Gasol, do Memphis Grizzlies, e o DeMarcus Cousins do Sacramento. Marc Gasol também 26 pontos por jogo, quase 27 pontos por jogo, 9 rebotes por jogo, arremessando 61%, e o DeMarcus Cousins com 27 pontos por jogo também, 15, quase 16 rebotes por jogo, arremessando 55%. Os três excelentes, absurdos, e 3 times que venceram bastante durante essa... o Kings surpreendendo aí, indo muito bem. E o Stephen Curry liderou o Golden State Warriors para mais uma sequência de vitórias. Eles agora venceram 8 seguidas. É o principal, é o time que mais... A melhor defesa, né? Acho que é o melhor ataque ainda. Não. O melhor ataque é o Dallas. Tá. Por muito. Dallas eles ganham só por 50 pontos de diferença. 48% em arremesso de 3, 52% de lance de arremesso de quadra, sem ser 3. Tá, caramba, em 4 joguinhos aí. Stephen Curry, nosso monstro da semana. Absurdo. Agora, ninguém repetiu ainda, né? Monstro da semana. Não, ainda não. Mas vai repetir. Tá faltando... Vamos ver. No final da temporada a gente vê... Quem foi o melhor de todos? Quem foi o monstro ganhou, do ano, né? Tem isso também. Vamos que ver não se necessariamente... repete. Que não necessariamente vai ser MVP, né? A gente tem que falar isso também. Porque eu acho que até agora, quem tá liderando essa briga aí por MVP, talvez seja o Marc Gasol. Que não tá brincadeira não, cara. Não. O cara tá jogando muito. Mas o Stephen Curry não tá muito atrás, não. Se tem um segundo colocado nessa briga aí, o Stephen Curry é ele. Se não tiver em primeiro. E os brasileiros, Paty? Essa semana aí fiquei meio desapontado, só o Varejão praticamente jogou mesmo. Bem, vamos lá, o time aí do Stephen Curry, o Leandrinho, jogou 2 jogos só, com 1 ponto e 1 rebote e meio roubo de bola. Ele jogou acho que nem 10 minutos direito nesses jogos. Também, né, com o titular desse sendo o nosso monstro da semana, tem que jogar. Aí vem o Nenê, que fez um jogo, não fez nada no jogo, acho que ele se machucou nesse jogo. Acho que ele jogou 6 minutinhos só. Ele machucou contra o jogo do Bucks e perdeu os 2 jogos seguintes, que foram contra o Atlanta Hawks e o Cleveland. Talvez ele volte aí, mas não sei, não achei muita informação disso não. E eu acho que ele pode até ter feito diferença, porque ele não jogou esses 2 jogos e foram 2 jogos que o Washington perdeu. Foi. Ele é um jogador importante, a gente já falou aqui muitas vezes, importantíssimo defensivamente para essa equipe. Ele é o âncora defensivo dessa equipe. Não, e ataca, tipo, o Nenê é aquele cara que ele pegou pra dar enterrada, né? Assim como o Gortá, né? O Gortá que joga do lado dele. Normalmente, quando o Nenê vai mal, o Gortá vai mal. E você falou do Leandrinho, o Leandrinho não jogou o último jogo também, né? Contra o Orlando. E jogou 5 minutos num jogo, 4 minutos no outro. Deu uma caída ele agora. Ele não... É engraçado que antes ele tava jogando 15, 17, 18 minutos por jogo. Aí de repente deu uma caída assim pra 5 e 4. Vai saber, né? Não sei se ele sentiu alguma coisa. Eu acho que não. Acho que deve ser experimento de rotação do Steve Kerr, que talvez... Testar outro jogador, né? Ou então dando mais tempo. Até que, por exemplo, o jogo contra o Oklahoma City Thunder foi próximo, né? Então, talvez dá mais tempo pro Stephen Curry, dá mais tempo pro... Como é o nome do outro? Clay armador? Thompson? Não, o armador reserva. E agora sim. Caraca, esqueci completamente. Entra aí. Nossa, sumiu da minha cabeça. Sean Livingston. Isso, Sean Livingston. Então talvez seja mais tempo pro Sean Livingston. Vai testar o cara, né? Leandrinho, né? Ele nunca foi um cara pra ser... Aí, você vê. No outro jogo ele realmente subiu. Jogou 27 minutos. Ele tá acostumado a jogar 15 a 19 minutos por jogo. Até alguns jogos que ele jogou 10, 11. Ele jogou nesse jogo que o Leandrinho jogou 4 minutos, ele jogou 27. Então tirou um tempo do Leandrinho. Tirou o tempo do Leandrinho aí, entrando mais tempo. Também ele tava jogando muito bem, né? Fez 15 pontos e tal. Enfim. Continuando, o Varejão, que, você falou que o Love não tava achando o lugar dele, o Varejão tá achando. O Varejão, com certeza. Cara, Varejão, tô animado pra cacete aqui com o Varejão. Ele jogou 3 jogos essa semana, fez 12 pontos, 8 rebotes, 1 assistência e 0,3 roubos e 0,6 poucos. Ele tem recebido muito passe do LeBron, cara. É o cara que o LeBron tá mais acostumado de jogar, né? Com ali. Então, é a preferência dele fazer aquele pick and roll, aquela jogadinha com o Varejão. O Varejão não erra, né? O Varejão tá arremessando muito bem. Ele arremessa 10 bolas, assim, 6, 7 bolas, que ele não recebe bola, assim, mas ele faz lá seus 10, 12 pontos por jogo. Nesses últimos 3 jogos aí que você falou, ele arremessou 74%. Então, ele deve ser... Não é pouca coisa. O Varejão
Legião tá com 61% na temporada até agora. Então, tá com a média altíssima. Muito alto. É aqueles caras que, se receber muita bola, acho que ele começa a errar, mas ele fazendo lá seus 15, 16... a arremessão de 5 a 9 vezes por jogo, né? Chegando às vezes a 10 ali vai. É raro quando tem um jogo tipo quando jogou contra o San Antonio, né? Que ele, 23 pontos. 13 rebotes, sei lá, acho que foi o jogo que ele melhor jogou nos últimos anos. Bem, os últimos 4 brasileiros, temos no Toronto o Caboclo e o Bebê. Só jogaram aquele jogo porque estavam ganhando de 500 pontos. O Caboclo fez 8 pontos naquele jogo, né? Nenê fez 2 e tal. Sim. Não voltaram a jogar. O Splitter ainda tá meio lá, meio cá, tá meio machucado, aí só fez um joguinho. E o Fabiano, que operou a perna na última temporada, ainda não tá de volta. Ele tava com previsão pra outubro desse ano, mas ainda deve estar fazendo algum fortalecimento muscular, já deve estar voltando, porque se machucou no começo do ano. A gente tinha falado, né? Talvez ele deve voltar do meio pro fim, eu acho, do próximo mês. Dezembro. E o Thiago Splitter, que sem previsão ainda também. Não sabe quando ele vai voltar. Não entendi porque ele fez um joguinho e, pô... Bem, com isso a gente vai terminando o nosso 5º episódio da temporada regular. Bem, a gente recebeu um e-mail de um querido ouvinte, Nicolas Martins, já deixou nosso comentário lá no site também. Muito obrigado, Nicolas, pelo seu e-mail. Mandou um e-mail principalmente elogiando a gente. Torcedor do Chicago, né? Torcedor do Chicago Bulls, é verdade. E ele passa a maior parte do e-mail elogiando a gente. Muito obrigado, Nicolas. E ele fala da qualidade do podcast, o áudio muito bom, mesmo nos dias que a gente teve problema de áudio. Sim. Culpa minha. Não, e comigo também, né? Porque naquela época foi quando eu tive que trocar de gravador. Esse gravador nem é tão bom quanto o anterior que eu tava utilizando, né? Porque esse aqui é um H1, é mais vagabundinho, entre aspas. Enquanto o outro era um H6 monstruoso, coisa linda, eu adorava ele. Coitado dele, tá em algum canto aí. Do mundo. Um dia ele volta pra mim, vamos ver. Ele só falou aqui que quando eu gravo sozinho o episódio, acaba ficando meio caído, até porque só tem uma voz. E ele prefere os episódios onde há uma discussão, que são os melhores. Então, tá vendo, Paty? Você não pode deixar de gravar comigo. Eu queria comentar aqui, no último vídeo que eu saí mais cedo, eu tava disputando o Jumfree, que é os Jogos Universitários daqui de Friburgo, no basquete, e eu ganhei pela Estácio. Que isso, hein? Ganhei da Rural. Cestinha do jogo? Não, aí não. Mas a gente ganhou aqui. Ganharam da Rural, é? Foi. Que beleza, hein? A Rural tinha ganho do... Pô, a gente jogou aqui 3 anos seguidos, a gente perdeu da Cândido, de bobeira. Aí, pô, mais um vice não dava. Aí esse ano a gente ganhou. Que beleza, hein? Pô, graças a Deus. Então, Nicolas, muito obrigado pelo seu e-mail. Ele fala no final foi uma puxada de saco, mas tá ótimo. A gente gosta de receber elogio. Feedback é sempre ótimo saber. E eu te garanto aqui que a gente vai tentar fazer o mínimo de episódios onde eu tô sozinho possível. Eu tô querendo chamar já alguns convidados, já falei com algumas pessoas interessadas em participar. Vai que ele mesmo não participa uma vez, né? Quem sabe, né? Aí, Nicolas, talvez a gente possa bater um papo aí. Isso aí. E de qualquer forma, o Dentro do Garrafão, a gente tá sempre querendo melhorar. Com o tempo, o formato vai ficar um pouco melhor, a gente vai ter uma manha melhor. É a primeira vez que a gente faz, né? A gente tá num experimento, né, Paty? A gente começou ali naquela maratona absurda pra até pegar no ritmo, né? Dos episódios, daqueles 31 episódios. E agora a gente realmente tá entrando, tentando achar o melhor formato pro DDG. E até o final da temporada a gente vai sempre melhorar, sem dúvida disso. Então, muito obrigado por ter mandado um e-mail, obrigado por acompanhar o episódio. E para todas as pessoas que acompanham e não comentam, porque a gente viu que já tem bastante gente ouvindo. Então, muito obrigado a todos. Então, com isso a gente vai terminando o episódio de hoje. Semana que vem, sábado que vem, a gente volta com mais um episódio. Se você curtiu, tá ouvindo pelo YouTube, dá uma curtida, segue o canal, ou então entra no dentrogarrafão.com.br. Lá você pode entrar na discussão junto com a gente, deixando seu comentário lá na seção apropriada. Lá você também encontra links, pode baixar o episódio, escutar direto do site. No site tem algumas coisas extras, às vezes, que é legal até de ver, pra entender o que a gente tá falando. Então, se você quiser mandar um e-mail pra gente como Nicolas, contato@dentrogarrafão.com.br. Talvez eu devia mudar isso, né? Ao invés de contato, botar alguma coisa mais legal. Enfim, por enquanto, contato@dentrogarrafão.com.br. Fechou, né, pai? Foi. Então, obrigado e até semana que vem. Falou. Mama raised me well, but see pops at 3 o'clock. He locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete Rock and put it on repeat while I walk for 3 blocks.
Same 3 blocks I beat for 10 years, attempting to shift my speed to 5th gear. My career is close, that's what I fear the most. Will I hear my own folks when they clear the smoke? I feel fearless but feel the pulse of hip-hop. My nature is treacherous, toxic, Vin Rock, I've been plotting and scheming, watch. I got a mean crossover with arena shot. Live this way, morning, night and day. Maybe Cause I'm a flag.